Bom, agora eu vou apresentar o relatório sobre o tema bastante relevante, né, na engenharia em diversas áreas da ciência, que é a transferência de calor. Especificamente, vamos abordar a aplicação do método de Gauss-Seidel para resolver um problema de transferência de calor em uma barra unidimensional. Como já sabemos, a transferência de calor é um processo fundamental em muitas aplicações, incluindo a engenharia térmica, engenharia mecânica, engenharia química e engenharia física. Para entender melhor esse fenômeno, precisamos lidar com equações diferenciais parciais que descrevem a variação de temperatura ao longo do tempo e da posição espacial. Nesse relatório, a gente vai falar sobre como a temperatura se comporta em uma barra unidimensional em diferentes pontos ao longo do tempo. Para isso, utilizamos um método de iterações sucessivas, também conhecido como método de Gauss-Seidel. Esse método é aplicado iterativamente até alcançar a convergência, ou seja, quando as temperaturas calculadas não variam significativamente em relação às iterações anteriores, utilizamos um espaçamento uniformemente entre os pontos da barra, o que nos permite discretizar o problema de transferência de calor e tornar a solução mais eficiente. Uma vez discretizada a barra e definidas as condições de contorno nas extremidades, aplicamos o método de Gauss-Seidel para calcular a distribuição de temperatura na barra ao longo do tempo. É realmente fascinante observar como as temperaturas nos pontos internos da barra se ajustam e se aproximam das temperaturas nas extremidades durante o processo de transferência de calor. Então, no relatório, também foi discutido a influência das condições de contorno nas temperaturas e como elas impactam na dissipação do calor para o ambiente. Além disso, foi destacado a importância da escolha adequada dos parâmetros do método para garantir resultados precisos e eficientes. Através desse método, podemos obter uma solução aproximada de forma iterativa, o que o torna uma ferramenta poderosa para resolver problemas de transferência de calor unidimensionais. Porém, é importante lembrar que podemos estender a aplicação desse método para problemas mais complexos, em sistemas tridimensionais ou com geometrias irregulares. Em suma, os resultados obtidos através do método de Gauss-Seidel nos forneceram informações valiosas sobre o calor distribuído e dissipado na barra em relação ao tempo e à distância das extremidades. Essa análise é fundamental para compreender os processos de transferência de calor e pode ser aplicada em diversas situações da engenharia da ciência física. Ou seja, a importância que tem isso em relação à engenharia e aplicabilidade na indústria. Por exemplo, termostatos que dependem dessa variação de temperatura para poder definir ou ajustar calores de fornos ou até mesmo em indústria de metalurgia, essas coisas, que dependem da temperatura para funcionar e também do controle dessa temperatura. Então, com o método de Gauss-Seidel, a gente pode definir como vai ser a variação de temperatura na barra, levando em consideração até mesmo a temperatura ambiente. Ou seja, se a gente depende da dilatação térmica para poder ativar um dispositivo de parada de aquecimento de um forno, é possível calcular a temperatura que vai estar a determinado ponto de um material, dado o seu coeficiente de transmissão de calor, e qual a temperatura ele precisa chegar para que seja ativado algum tipo de dispositivo. Ou seja, esse método ele contempla isso e ele é muito importante nesse sentido. Um dos motivos de eu ter escolhido esse tema foi por causa da aplicabilidade dele e até porque é muito interessante, certo? Obrigado.